Vem comigo e vamos aplicar esse zíper na peça de uma maneira bem fácil. Eu já centralizei aqui os dois lados. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou contar os pontos que eu tenho aqui dos lados dos furinhos do zíper para poder posicionar aqui dentro da bolsa. E eu quero que ele fique bem embaixo, assim, mais escondidinho, tá? Então, eu vou posicionar. Primeiro, eu vou contar os pontinhos que eu vou utilizar aqui para fazer a costurinha do zíper. Então, já centralizei, agora eu conto os pontinhos aqui e vou contar aqui para poder ver, né, quantos que eu vou deixar de pontos sem fazer aqui nas duas laterais, tá? Meu zíper tem 15 furinhos de cada lado, então eu também preciso utilizar aqui 15 pontos para cada lado. Então, eu vou contar quantos pontos eu tenho em cada lado aqui da bolsa e vou fazer essa divisão. Bom, eu contei aqui, eu fiquei, sem contar com esses das laterais que eu marquei, eu fiquei com 30 de um lado e 29 do outro lado. O que eu preciso fazer? Aqui eu tenho 15. Então, eu vou utilizar só 15 daqui. Então, ainda tem mais 15 pontos sobrando de um lado, né? Do outro lado, 14. O que eu vou fazer? Eu vou contar 7, porque dá 7,5 se eu dividir 15 por 2. Então, eu não tenho como marcar 7,5 ponto. Então, eu vou marcar 7 de um lado sem fazer, 8 do outro. Desse lado que sobraram 14, no caso, dá certinho, 7 de cada lateral eu deixo sem fazer. Então, agora eu pego um marcadorzinho, vou contar aqui 7 pontos, vou marcar, vou contar 8 pontinhos, vou marcar. Vou contar aqui 7 pontinhos, marcar, 7 pontinhos, marcar. São as laterais que eu não vou fazer a costura, tá? Aqui já estão marcadinhos, já estou com os marcadores, onde eu vou posicionar o meu zíper. Eu abri ele e eu estou com a agulha de tapeceiro e o fio que eu utilizei na bolsa, né? Mas, se eu não tivesse decidido colocar apenas depois de terminar a bolsa esse zíper, quando eu finalizasse a bolsa aqui, eu já teria usado o mesmo fio, tá? Eu não cortaria o fio para costurar o zíper. Esse aqui, eu já estava com a bolsa pronta e decidi colocar o zíper, é por isso. Então, o que eu faço? Eu vou posicionar ele aberto aqui, bem na direção do marcador e bem aqui embaixo, porque eu quero deixar ele bem pra dentro aqui da bolsa, tá? Eu não quero que ele fique pra aquela parte grande pra fora. Então, eu vou costurar ele bem aqui embaixo. Eu venho com o meu fio e eu já vou inserir o meu fio aqui antes um pouquinho do marcador, aqui por baixo, ó. Eu quero costurar o zíper aqui. Aqui nesses pontos aqui de baixo. Eu venho antes e deixo um pedaço de fio grande aqui sobrando, tá? Um pedacinho maior, assim, ó. Pra depois finalizar. Deixa um pedacinho assim de fio. Agora, eu vou vir com o meu zíper e vou inserir a minha agulha aqui no primeiro furinho dele. Venho aqui por dentro, assim, pra prender. Volto aqui nesse furinho. Desse jeito. E agora sim, eu venho novamente aqui pelo lado de dentro e vou encaixar aqui, ó, minha agulha por dentro dos pontos. Só cuidar para não pegar bem no meio do fio, que aí vai engalhar a agulha. Assim. Agora, eu venho no próximo furo do zíper. Ó. Novamente. Vou repetir. E aqui, eu venho pegando por baixo aqui dos pontos. E assim eu vou costurando, ó. Venho. Cada furinho desse eu faço do mesmo jeito. Venho aqui por dentro.
vai ficando assim. Aí, eu vou repetir isso até o último furinho. Fiz até o último furinho aqui do zíper, ele fica assim, pelo lado de dentro, e aqui ele fica presinho. Depois eu tenho que puxar bem esses fios, só não apertar muito para não deixar franzido, né? Mas eu puxo bem antes de finalizar, tá? E aí ele fica bem presinho aqui. Agora eu vou caminhar com o meu fio até esse outro ladinho aqui para costurar esse lado. E aí faço do mesmo jeitinho que eu fiz do outro lado, certo? Só vou caminhar com o meu fio para não cortar o fio, né? Vou trabalhar com esse mesmo fio aqui por dentro. Então, eu venho caminhando entre os pontos. E agora, faço a costura desse lado, do mesmo jeito que eu fiz daquele. Já vou introduzir aqui, inserir a minha agulha aqui, volto no outro furinho e vou fazendo novamente, passando por dentro, fazendo a costurinha. Terminei a minha costurinha, só vou esconder esse fio e queimar, né, a pontinha dele para arrematar. Aí, eu escondo bem aqui para deixar bem firme o meu zíper, está prontinho. E agora, pronto, já costurei o zíper aqui na bolsa e ele fica bem escondidinho, assim. E tá bem presinho aqui. Nem escondi aqui os fios, vou finalizar e já te mostro ela prontinha. E finalizada ficou assim. Já me conta o que você achou.